Fala galera do WR Kids Channel, beleza? Aqui é o Felipe Pérez, estamos com mais uma aula sobre automação. Na aula de hoje, vou mostrar para vocês um sensor chamado LM35. Poxa Felipe, mas para que serve esse sensor? Na verdade, é um sensor de temperatura, tá? E a gente aplica uma tensão de 5 volts nos terminais de alimentação e o terminal de saída, tá? Ele vai mandar um sinal de tensão para cada 10 milivolts, vão ser equivalentes a 1 grau Celsius. Então, a gente vai utilizar esse sensor LM35, vamos alimentá-lo e vamos fazer a leitura analógica utilizando o nosso CLP. Então, esse vai ser o intuito da nossa aula de hoje. Vamos utilizar o CLP, fazer a leitura, a conversão. Vou mostrar para vocês como a gente faz a conversão, enfim, como a gente pode configurar a entrada da nossa leitura analógica para fazer a leitura correta aí do nosso LM35. E aí sim vocês podem pensar em múltiplas funções que podem colocar, enfim, acionar ou desacionar algumas cargas, enfim, fazer alguma lógica, algum intertravamento, enfim, e aí fica livre a critério de vocês utilizando o nosso LM35. Então vamos lá para a aula. E esse vídeo é um oferecimento da Altus. Acessem www.altus.com.br, vamos na aba Produtos, em Softwares, série Master Tool e IEC. Ao final do website, a mensagem aqui azul, clique na mensagem, faça o download do software e continue assistindo nossas aulas. Então tá galera, como eu comentei com vocês, a aula de hoje a gente vai utilizar o nosso sensor de temperatura LM35. Como estão vendo aqui, eu estou com o datasheet dele aberto, junto com o material da aula de hoje. Vocês vão ver que vai estar lá o PDF do LM35, só precisa na internet buscar. Já estou anexando para vocês na base de dados dos arquivos. Então vocês podem ver aqui na nossa esquerda, tá, uma das configurações básicas que a gente utiliza no nosso LM35 aí. Então, ele vai aí de 2 graus a 150 graus. Então, na alimentação dele, normalmente a gente usa 5 volts, outro pino aterrado, e na saída a cada 10 milivolts por grau Celsius, como eu havia comentado para vocês. Então, aí tem enfim algumas curvas, como funciona ele aqui. Aqui a pinagem dele, tá? Normalmente vocês podem encontrar aí no mercado, vão encontrar ele nesse tipo de encapsulamento. Tá? Então nós temos aí o pino 1 como VS, o pino intermediário aí do meio como V alto, ou seja, nossa saída, e o final de ND, nosso termo. Então é bem simples o uso desse carinha aqui, aí é o que a gente vai utilizar na nossa aula de hoje. Então bora lá para o Master Tool. Então, vindo do Master Tool, estão vendo que o programa é muito simples, é muito pequeno, tá? Sem nada de complexidade dessa vez. Então, só na verdade alguns detalhes, como a gente faz para configurar aí a nossa entrada e saída analógica. Como estão vendo aqui, eu estou utilizando a nossa saída analógica, ou AO1 aqui na saída, porque para quem não tiver aí uma fonte em casa, enfim, até pegar uma fonte de 5 volts ou montar uma fonte de 5 volts, vocês podem utilizar o CLP. Então vocês vão fixar, vão configurar aí a porta, a saída analógica. Então vocês podem fixar ela em 5 volts, lembrando que ela vai de 0 a 10, tá? Então ela tem um limite aí, porém com esses componentes mais baixos a gente consegue alimentar eles. Então a gente pode utilizar a nossa saída analógica para alimentar o nosso LM35 ou utilizar uma fonte externa. No caso de hoje, o programa ele está configurado para alimentar com a saída analógica, porém eu estou usando uma fonte externa, tá? Mas poderia utilizar, então por isso eu coloquei ela aqui para mostrar para vocês que poderíamos utilizar. Tá? Então, nas variáveis declaradas, a gente tem apenas uma chave liga-desliga, tá? Aqui na nossa primeira chave é 0.0, temos duas variáveis auxiliares para auxiliar a conversão e uma variável de tempo aqui para a variável de saída final. Então, olhando na primeira linha na liga, simplesmente nós estamos movendo 5 para AO1, ou seja, estamos fixando que a saída analógica AO1 vai ser 5 volts, então a gente poderia usar isso aí para alimentar o nosso LM35. Na linha 2, a nossa liga,
a gente está movendo aqui a I2, a nossa entrada analógica do nosso LP disponível. Então você sabe que as duas primeiras entradas analógicas são os dois potenciômetros, tá, que possuem nosso LP, então a gente não consegue aí utilizar uma leitura externa nesses barramentos do nosso LP, porque estão fixos com potenciômetro. Então o que está livre para te utilizar é o nosso AI2. Então a gente está movendo o valor de AI2 para uma variável auxiliar, valendo lembrar sempre que as variáveis que a gente utiliza de CLP, os barramentos em Word, para quem não lembra, pode botar o mouse em cima, então ela está mostrando aí qual é o tipo da variável. Na linha 3, a gente está convertendo Word para real, então estou convertendo, botando aqui de auxiliar para auxiliar 2, e na linha 4 eu simplesmente estou movendo auxiliar 2 para a variável temp. Então vocês vão perguntar, poxa Felipe, mas cadê aí a variável de conversão? Sabendo que aqui é 10 milivolts, o grau Celsius, então deveria fazer o cálculo aí para converter. Pois é, na verdade, nessa parte a gente não precisa fazer a conversão, então a gente vai aqui em recursos, em configuração do CP, então aqui nossos barramentos fixos, aqui tem a entrada e a saída, nossa entrada analógica AI2, então a nossa tensão, a gente habilita o canal tensão de 0 a 10, e aqui no fundo de escala que está o segredo da conversão, a gente vai colocar em 1000 volts, tá? Então na verdade, porque a gente está lendo lá na entrada em 1000 volts, se a gente colocasse um fundo de escala menor, então a gente está perdendo alguns décimos aí das medidas, então ele começa a ignorar os valores mais quebrados. Então a gente precisa ter exatos valores de milivolts, então a gente coloca isso em 1000. Então colocando em 1000, então na verdade a gente não precisa mais converter, então a gente já está pegando o valor de milivolts e trazendo para o valor real, então a gente não precisa mais converter. Então simplesmente o valor que ele absorve lá já é em milivolts, então na verdade já vai estar convertendo, está por 1000 aqui, já está fazendo a taxa de conversão. Então o valor que a gente lê, ele já vai passar para graus. Tá? Então, por exemplo, se ele estiver lendo aí 220 mili, então vai ser 22 graus. E aí sim, assim por diante. Tá? E aqui, na nossa saída analógica a O1, vocês habilitam o canal, tensão de 0 a 10, e aí vocês colocam um fundo de escala 10, tá? Normal. Se fosse colocar o fundo de escala maior, 100, por exemplo, lá no move que a gente deu para a O1, teria que mover 50. Então a gente deixa um fundo de escala 10, então a gente move 5, que seria os 5 volts que a gente precisa para alimentar o LM35. E aqui, em visualização, a nossa main, uma visualização muito simples. Simplesmente estou jogando aí o valor da variável temp no display, então sabendo que a temp é real, eu botei por cento .0f, eu não quero nada depois da vírgula, então o valor que ele lê lá na entrada analógica em milivolts, ele simplesmente vai jogar na EHM como a temperatura atual do ambiente, tá pessoal? Então, voltando aqui na nossa poll, eu vou dar uma diminuída aqui na tela, para ficar mais fácil para vocês conseguirem visualizar, a minha câmera não atrapalhar vocês. Então, são essas 4 linhas aqui, deixa eu dar umas linhas novas que às vezes a minha câmera atrapalha vocês. Então são essas 4 linhas, voltando a lembrar, linha 1, simplesmente mover o valor para ter a saída analógica, fixar a saída analógica para alimentar o nosso LM. Linha 2, absorve a entrada analógica e joga na variável auxiliar. E na linha 3 e na 4 está fazendo a conversão e jogando para uma variável independente que a temp poderia ter fixado na auxiliar 2 ou aqui na auxiliar 2 ser colocado diretamente a temp. Aí foi só uma jogada aqui para utilizar outra variável. Então, o programa acabou por aqui, é muito simples, voltando a lembrar, porém você tem que cuidar lá na configuração, na entrada, se vocês botarem um fundo de escala menor, vocês vão estar perdendo alguns dígitos na leitura em milivolts, aí sim é prejudicial, porque aí, dependendo da temperatura, você está perdendo alguns décimos, ou seja, está totalmente ignorando a temperatura correta, tá pessoal? Então, agora vamos lá para o CLP e vamos ver como é que funciona o nosso LM. Bora lá! Então tá galera, então a gente está com o nosso CLP, vocês estão vendo na tela agora, está mostrando 22 graus, então está com 220 milivolts no nosso sensor, tá? No V alto. Então a gente está fazendo a leitura,
do barramento e jogando diretamente do nosso IHM do nosso CLP. Então eu vou pegar aqui um secador de cabelo, vou mostrar para vocês aqui, tá? Então eu vou jogar o ar quente direto aqui no nosso sensor. Estou com uma plaquinha montada aqui embaixo, não vou mostrar para vocês agora, mas enfim, é uma alimentação totalmente simples, vocês sabem disso. Eu vou ligar, fazer um pouco de barulho aqui, começar a jogar o ar quente em cima do nosso LM. Então vocês estão vendo que a temperatura está subindo devagarinho, então conforme eu vou mantendo aí o calor, tá? O ar quente do secador de cabelo em cima dele, ele vai aquecendo, tá? Agora eu desliguei a temperatura, estou jogando só o ar gelado, ó. Eu estou esfriando ele novamente, então ele está descendo, ó. Tá? Então vai devagar agora. Enfim, então você pode utilizar isso aí com diversas funções, tá? Diversas aplicações para controlar algumas temperaturas, alguns equipamentos, enfim, até em casa, ou seja aí alguma coisa no trabalho, enfim, empresas, equipamentos, tá? Tem diversas maneiras de atuar agora no sistema de controle com a temperatura utilizando o CLM, tá? Que é um componente extremamente barato, tá? Em torno de 5 a 6 reais, dependendo do que vocês forem comprar, tá? Que a gente pode ter uma aplicação bem interessante para utilizar com ele, tá? Então eu espero que vocês tenham curtido a utilização do sensor com a leitura da entrada analógica, tá? E eu espero vocês na próxima aula. Um grande abraço, valeu! Nossa aula acabou por aí, galera. Espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam sempre, quem tiver qualquer dúvida, deixar um comentário aqui embaixo. Assim que possível, quando eu tiver um tempinho livre, eu consigo responder cada um de vocês. Tá? Não se esqueça também de curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal. Eu aguardo vocês na próxima aula. Um grande abraço, valeu!